Nesse início de trabalho, eu sempre tenho uma fala assim para a minha equipe, e essa fala eu estendo para as equipes. Cada elemento da equipe tem muita importância. Quando um vê o trabalho foi feito, o outro deu andamento, houve uma harmonia e o trabalho fluiu. A importância no trabalho da equipe é essa. Às vezes a gente pensa que não tem importância um elemento da equipe, mas quando ele falta, faz falta no movimento da equipe. E a gente vê assim a boa vontade daquele que faz o trabalho, substituindo aquele que não pôde vir, que adquire também uma força extra para fazer a função que ele já tinha e fazer a função de outro elemento. O trabalho na equipe tem esta coisa boa. Aquele que está trabalhando sempre tem esta condição interna, apresenta uma condição de como se fosse 2, 3, 4 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Para a vida interior desse que trabalha, é muito boa e às vezes no momento a pessoa não percebe do benefício que ela está tendo, mas olhando assim o passado, uma época anterior que já teve que fazer uma substituição de elementos da equipe, aquele que conseguiu ficar de pé na equipe, continuar fazendo o esforço para a equipe continuar funcionando, ele vê assim que ele teve um crescimento interior muito grande. Ele tem mais diversidade, tem mais facilidade de ver os detalhes que apresenta numa organização. O trabalho na equipe tem essa importância. Eu estou feliz assim com essa equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A abstinência sexual beneficia espiritualmente? Os seres humanos vêm caminhando assim com os conceitos errados, achando que um tolhimento vai trazer para a pessoa um benefício. Um tolhimento assemelha-se a uma árvore que ela, na época de dar os frutos, foi tirada a possibilidade de dar aqueles frutos. O ser humano, quando se encontra na fase madura, ele encontra com todas as suas qualidades internas em funcionamento. E esse funcionamento é um processo natural que existe em uma plantação. Se cada pessoa começa a observar o funcionamento de cada coisa na criação e de cada objeto que os seres humanos desenvolveram, o seu funcionamento, todas as coisas se assemelham. A abstinência sexual não traz um benefício para nenhuma pessoa, vai trazer um tolhimento, e um tolhimento é sempre uma coisa forçada. O fruto maduro, ele tem que sair. A abstinência sexual, ela não beneficia. É um processo natural que existe no desenvolvimento dos seres humanos. O que cada pessoa precisa de ter é um cuidado. O excesso traz um prejuízo. E isso é verdade, porque quando a pessoa pratica em excesso, ela fica enfraquecida. Em todas as espécies, tem esta condição. Um desenvolvimento espiritual de uma pessoa está relacionado a ela conhecer os ensinos. Ela conhecendo os ensinos, ela passa a respeitar o seu corpo com o alimento adequado, mudando a sua frequência, mudando a sua irradiação. O ato sexual não é para a procriação. A procriação vem numa segunda etapa ou terceira etapa. A prática sexual é um benefício mútuo que traz para ambas as partes. É uma troca de fluido que traz um benefício. A abstinência sexual traz um prejuízo. Quando uma pessoa quer ter um desenvolvimento interno, ela tem que fazer um trabalho de ser cuidadosa com ela mesma, de
de preencher o grau em que ela se encontra, o nível em que ela se encontra, o trabalho que ela faz naquela empresa. Isso traz um crescimento interior, e isso é tão verdadeiro assim, porque a gente conhece um ou outro profissional que executou bem a função que ele teve, e ele é lembrado com zelo, com carinho, independente da função que ele teve. A abstinência sexual é uma prática que a pessoa traz para a vida interior dela, e ela mesma é que vai ficar prejudicada. O corpo humano tem uma harmonia, e essa harmonia é para todas as partes do corpo. Quando uma pessoa alimenta a mais, ela fica com dificuldade do funcionamento do seu aparelho digestivo, sobrecarregou esse aparelho. E se a pessoa acha que é através da quantidade de alimento que ela vai ficar fortalecida, e observando assim um ou outro profissional, já puderam confirmar que se ele alimenta um pouco a mais, no instante seguinte em que ele vai executar uma função, ele fica com dificuldade com o seu aparelho digestivo. Como é um profissional criterioso, cuidadoso e que procura sempre ter o cuidado naquela função que ele tem, ele já pôde perceber que quando ele alimenta com ponderação, o trabalho dele é executado melhor, e ele não tem a necessidade de parar para esperar o aparelho digestivo processar aquele alimento que foi recebido. O tolimento sexual, a abstinência sexual, traz para a vida interior da pessoa uma disfunção. O fruto maduro se encontra na condição de amadurecimento, de sair daquele pé, independente da pessoa. E esse tolimento vai trazer para a pessoa um processo de pensamentos em relação àquela situação em que ele tem, que ele sente incomodado. O incômodo, e isso é verdadeiro, porque a gente observando assim que como todas as coisas na criação têm a sua semelhança, e quem tem animais em casa sabe perfeitamente a conduta daquele animal na época do mês em que ele se apresenta com aquela disposição. Os seres humanos também se encontram assim, com a mesma condição, porque o corpo físico que o ser humano habita tem essa mesma importância, e a satisfação da troca de fluidos é uma coisa que sempre existiu em todas as espécies. E a gente observando assim, independente da época, na formação daquele jovem, daquela jovem, tem essa importância da necessidade da troca de fluidos. O que existe é um costume que está errado e uma lei criada pelos seres humanos que dificulta uma naturalidade na troca desse fluido. E as leis que os seres humanos criam, pequena em relação ao movimento da natureza. Quando os seres humanos criam uma lei, essa lei vem de acordo com o que ele pensa. E como ele pensa, não quer dizer que venha a ser aquilo que a pessoa tem dentro dela como um instinto. O instinto é a formação que existe para dar àquele espírito humano, para dar àquele corpo humano um ímpeto, um movimento, uma destreza, uma ação. E uma lei criada é um tolimento, é visto de fora para dentro, e de fora para dentro a pessoa vê com a referência que ela tem, com o conceito que ela tem. E isso é verdadeiro, porque às vezes uma senhora que não teve filhos, sempre teve uma vida externa de trabalho com adultos. E essa senhora, pela limitação que ela tem, pelos conceitos que ela recebeu, ela quer falar
desse assunto sem que ela tenha tido vivências. E às vezes ela tem um jeito de falar tão eloquente sobre o assunto e que aquilo que ela fala é tido depois como uma referência. E na nossa vida interior, essas informações externas não têm uma referência para a nossa vida de instinto, de movimento. E às vezes a pessoa pensa assim, pelo que ela estudou, pelo que ela pensa, pelas informações que ela recebeu, ela não percebe que o que ela sente é mais forte. E o que ela sente é como ela vê o seu próprio corpo e como ela utiliza o seu corpo. O cuidado que tem que ter é que a prática sexual não é para a reprodução da espécie, é para a troca de fluidos. A reprodução da espécie é uma fase posterior. E isso é tão verdadeiro assim, porque se a gente analisa, reprodução é uma coisa natural, que não precisa nem da pessoa pensar. Se a pessoa tem alguns animais no quintal da casa dela ou num lugar que ela possa verificar, eles entram num processo naturalmente para a reprodução. O sexo para aqueles animais é só para esta finalidade. Os seres humanos usam o sexo para outra finalidade, que é uma troca de fluido, e isso é verdadeiro. Quando a gente encontra um homem, uma mulher, que já se apresentam assim muitas décadas, e existe uma troca de fluido verdadeiro, um amor verdadeiro entre aquele casal, que não está relacionado a um amor falso. Entra nesse relacionamento desse casal um amor verdadeiro. Ela não está interessada nas coisas que ele tem e ele não está interessado nas coisas que ela tem. Então existe uma troca de fluido verdadeiro e em pouco tempo esse casal apresenta menos idade do que anteriormente tinha. Trouxe uma vida, trouxe uma harmonia. Isso é verdadeiro. Quem conhece uma pessoa, outra pessoa, que teve a condição de encontrar um amor verdadeiro, que independente da idade em que esse homem ou essa mulher se encontravam, eles entraram num processo de rejuvenescerem. Isso é a parte sexual que trouxe um vigor, que trouxe uma vida, uma harmonia para esse casal. A reprodução é uma outra fase. Num relacionamento não está havendo uma consideração pelo sim ou pelo não, é preferível separar. Vai trazer uma degradação, vai trazer um desmerecimento e aquele casal vai entrar num processo, perde aquela coisa boa mesmo, porque um casal, quando se relaciona com um afeto, com uma consideração entre as duas partes, existe a nobreza, existe o amor, existe o interesse e vai ter um crescimento espiritual entre os dois. A abstinência sexual beneficia espiritualmente. A abstinência sexual não beneficia, porque está dentro assim de cada corpo a condição da manifestação. E se está faltando esse ato, o sexo, na vida daquele casal, na vida daquela pessoa, está faltando também uma alegria. Se está tendo um tolhimento, a pessoa não pode ter dentro dela uma harmonia. E a harmonia é com o funcionamento de todas as partes do corpo. Se a pessoa tem um sapato que está machucando, aquele que está com o sapato fica sem harmonia, fica sem ânimo, fica sem disposição. E se está havendo um tolhimento sexual, aquele que está tolhendo vai ter também uma desarmonia no corpo. O corpo humano assemelha-se a uma árvore que dá fruto e no tempo certo ela vai dar os frutos.
O que tem acontecido é que muitas vezes a pessoa usa com excesso. E quando há excesso em qualquer coisa, aquele que usa, ele mesmo fica prejudicado. Tem um esforço para fazer qualquer coisa que a pessoa precisa. E se esse esforço é usado para a prática sexual, além daquele tanto que aquele corpo necessita, está havendo um excesso e vai haver um desgaste. Quando tem uma harmonia nessa parte sexual, tem também uma alegria, tem uma satisfação e tem também uma consideração das duas partes, uma bondade interior entre os dois. E esta coisa boa, usada com ponderação, possibilita aquele casal viver muitos e muitos anos com saúde e com satisfação. Existe aí o amor. O amor é a consideração. Quando fala-se que existe, através do tolhimento, a castidade e que a castidade vai trazer um desenvolvimento para a pessoa, a castidade não é um tolhimento físico. A castidade é uma condição espiritual que a pessoa vai desenvolvendo durante a vida dela com a pureza nos seus pensamentos. Um tolhimento não é castidade, um tolhimento é uma limitação. A vida dela também vai ficando sem alegria e aquela pessoa tende a envelhecer mais rápido. Faltou a harmonia e faltou o equilíbrio. E isso é verdadeiro, porque aonde trabalha pessoas precisa de ter os dois sexos. Um sexo ajuda o outro a equilibrar. E isso é verdadeiro, porque a gente observando assim toda a época onde a gente trabalhou, quando trabalha mulheres, tem sempre uma harmonia. Isso precisa de levar em consideração assim, que existem mulheres que às vezes não desenvolvem um jeito para ter a consideração das outras pessoas. Mas o nosso trabalho aqui está sendo falado sempre da época em que houve mulheres que desenvolveram um jeito de serem consideradas, independente da função que elas venham a exercer naquela empresa, sempre tem a consideração por elas, porque elas trabalham desenvolvendo esta condição de serem consideradas. E isso faz com que aquele ambiente que tem aquelas mulheres que trabalham, um equilíbrio, mas junto com o equilíbrio tem as duas partes trabalhando, tem essa importância. É um estímulo, é uma troca de energia, é um bem-estar para aquela equipe. A abstinência sexual beneficia espiritualmente? Não beneficia, porque se a pessoa tem dentro dela uma limitação que ela não está podendo usar as partes do seu corpo, ela fica sem uma alegria e ela envelhece mais cedo. A desarmonia que existe com ela faz esta consequência. A vida nossa é uma harmonia e o corpo dos seres humanos é uma dádiva que o Criador nos deu para a nossa caminhada na criação. E nós temos assim a oportunidade de usar todas as partes do nosso corpo com uma harmonia, com uma leveza interior, possibilitando assim receber todos os fluidos que existem na criação. E o casal tem esta coisa boa, é uma troca de fluidos. A reprodução da espécie, a propagação da espécie é uma condição posterior.
E a gente observando assim, e que é verdadeiro, porque não pode propagar a espécie se a pessoa não tem a qualidade, se a pessoa se encontra distante da luz. A maneira que ela vai trazer um espírito é uma maneira como ela se encontra. Se ela se encontra distante da luz, ela então não pode trazer um espírito ligado à luz. Ela vai trazer um de igual espécie. Trazer um espírito tem a condição assim que muitas vezes a pessoa quer trazer para encher o seu buraco vazio. Ela teria que estar estudando os ensinos, estar mais ligada à luz e vivendo de acordo. Se ela faz esse trabalho, não tem que ter um tolhimento sexual. Ela pode ter a prática sexual e a reprodução da espécie é uma condição posterior. A importância da troca de fluidos é para a pessoa ficar com uma harmonia e dentro dela ter aquela coisa boa. Como a gente sabe assim que sempre existiu senhoras, companheiros que têm aquela força em voltar para casa, independente da distância em que se encontravam, porque ele sabe que aquela companheira estava esperando e ele faz esse esforço em corresponder com aquela coisa boa que ele sempre recebeu. A troca de fluidos possibilita esta condição. A pessoa está tolhendo a condição que o corpo físico apresenta e ela é que vai ficar prejudicada. A abstinência sexual traz prejuízo para aquele que pratica este ato. É a pessoa que tem que ir vendo qual é a possibilidade que tem para a vida dela ter uma harmonia e ela ter a condição de deixar o seu corpo físico fortalecido para a fase seguinte, quando ela tiver que largar o seu corpo, olhar para o passado dela e ver que ela pôde ter todas as vivências possíveis numa harmonia, com um equilíbrio, e se ela tem o costume de estudar o livro Na Luz da Verdade, ela vai ter também uma outra coisa boa. Ela vai ver que todas as fases que ela teve na sua vida foram fases harmoniosas, foram fases que apresentou dificuldade, mas apresentou também a satisfação. É difícil encontrar um casal que todas as coisas fluem com harmonia. Tem a vida pessoal de cada um, tem os anseios, tem as vontades. Essas coisas pessoais de cada um sempre interferem na vida dos dois. Às vezes, os dois não têm limitação. É uma vida harmoniosa, é uma vida de consideração, mas um ou outro permite trazer os fios de uma época anterior para a vida dela, influindo no momento em que ela se encontra. Cada um tem que fazer esse trabalho de viver o presente. E o viver o presente é compreender a época anterior que ela teve. Se ela tivesse tido uma sabedoria diferente, a vida anterior dela teria sido diferente. Agora, na nova fase em que ela se encontra, com a possibilidade de trocar os fluidos, de melhorar, de harmonizar, ela vê que no período anterior ela poderia ter feito diferente, mas ela precisa de lembrar que agora ela teve uma elevação interna e essa elevação possibilitou que ela visse que se ela tiver que caminhar novamente naquele caminho, o caminho dela será diferente. As influências de uma época anterior, a pessoa tem que ter muito cuidado para não deixar influir na vida dela do presente. Ela tem que viver o presente, recebendo essa nova etapa que a vida vem apresentando a ela. Isso é uma condição que possibilita um desenvolvimento espiritual. A grandeza que o Criador nos possibilita é esta condição interior, de ter a condição de ver uma época anterior, hoje tem uma compreensão diferente. Ela passou a ter uma vida com harmonia e dentro dela tem essa satisfação.
A abstinência sexual é um tolhimento, não traz para nenhuma pessoa um crescimento. Na época certa daquele amadurecimento, o fruto maduro tem que ser colocado para fora. Observando uma árvore que dá frutos, independente daquela pessoa que cuida daquela árvore, colheu ou não o fruto, a própria árvore põe para fora aquele fruto. O corpo humano é da mesma maneira. E o que a pessoa precisa de ter cuidado é que o ato sexual, a finalidade dele não é para propagar a espécie. Propagar a espécie, a pessoa tem que ter dentro dela uma condição diferente, porque a gente sabe assim que o Criador, para manter a qualidade da sua criação, ele está sempre fazendo uma seleção das matrizes e dos reprodutores. Nós, espíritos humanos, a nossa importância é conhecer os ensinos e viver de acordo. Quando uma pessoa tem vontade de trazer um espírito para essa terra, a primeira coisa que ele tem que fazer é conhecer os ensinos e viver de acordo, porque ele vai ter uma responsabilidade para o resto da existência dele, por ter trazido um espírito de luz ou por não ter trazido um espírito de luz. Ele possibilitou a condição. A troca de fluido é uma coisa que traz a harmonia, que é o caso daquele homem, daquela mulher, que arrumaram companheiros que não se encontravam interessados nas suas coisas materiais, estavam interessados naquela pessoa, e aquela pessoa possibilitou apresentar um rejuvenescimento. A troca de fluidos traz uma vida nova para a pessoa. O que cada um precisa de ter é o cuidado. As leis que os seres humanos criaram são leis que não estão de acordo com as leis da criação. Então, as normas sociais não quer dizer que tem aquela importância que tem um desenvolvimento normal de um corpo em formação ou de um corpo amadurecido. Conhecer os ensinos tem essa importância. Se a pessoa tem vontade de trazer um espírito humano para essa terra, ela vai trazer um espírito humano qualificado, e a vida dela vai ser também feliz. Aquele espírito humano só ajuda a terra a ficar mais harmonizada. A abstinência sexual é um tolhimento, e o tolhimento não traz uma grandeza. A castidade é uma norma que as pessoas colocaram para a condição terrena. A castidade é uma maneira da pureza interior do espírito humano que ele utiliza pelos pensamentos. A pureza nos pensamentos possibilita ele ter uma compreensão da vida interior dele. A troca de fluidos traz o rejuvenescimento, traz a beleza para aquele que possibilita. O cuidado que cada um tem que ter é quando usa em excesso, traz um prejuízo para aquele que está usando em excesso. E observando assim, o corpo assemelha-se a uma máquina em funcionamento. Se usa com ponderação, aquela máquina dura um longo tempo. Nós também somos assim. Se usarmos o nosso corpo com uma ponderação, o nosso período de vida não está relacionado a um período de vida limitado. Tem uma harmonia, tem um equilíbrio. E com esse equilíbrio possibilita a pessoa sempre ter a possibilidade da troca de fluidos. A troca de fluidos traz o rejuvenescimento, e aquele que pode, precisa de fazer para ele mesmo sentir bem.